que mais doeu no meu coração foi ver crianças também naquele lugar. Eu vi crianças de 12, eu estou colocando uma média, 12, 10 anos, 11 anos. Eu vi umas menores, mas não sei a idade, não sei se era 7 ou 8. E eu via, e o que mais doía no meu coração eram os gritos dessas crianças quando elas falavam: papai, por favor, papai, por favor, papai, por favor, mamãe, me tira daqui, mamãe, me tira daqui. O que mais me doía. Então era entre 7, 8, 10, 11. E elas, irmãos, já estavam no inferno. Crianças, irmãos, daquela idade já estavam no abismo, já estavam no inferno, já estava lá. Tem gente que não acredita, mas já estava. Então eu peço para vocês, irmãos, em nome de Jesus, que não fiquem nesta live caso você não acredita. Se você não acredita, não fica, sai, porque o que eu vou falar é muito sério, amém? E vocês vão saber um pouquinho do que é o lugar de tormento, irmãos. Antes de eu contar, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem o porquê que isso aconteceu. Logo que eu me converti, amados irmãos, logo que eu comecei a buscar a presença de Deus, Jesus, ele foi moldando a minha vida, assim como é a vida de cada um de vocês. Jesus, ele foi moldando a minha vida. Eu fui começando a deixar os maus hábitos, os maus costumes. Eu comecei a deixar aquilo que o mundo, irmãos, aleluia, me oferecia. Eu comecei a abandonar tudo. Eu comecei a deixar tudo de lado. E eu sempre tive no meu coração que a oração era aquilo que me deixava mais fortalecido. Então eu não podia parar de orar. Eu não podia parar de buscar a presença de Deus. Eu tinha que orar, eu tinha que buscar, eu tinha que clamar, eu tinha que suplicar. E eu todas as vezes eu fazia, irmãos, um quartinho da oração. Todas as casas que eu ia, que eu morava, eu sempre tinha um quartinho da oração. E nesse quartinho, irmãos, eu orava, eu buscava a presença de Deus. Então eu tenho que trazer tudo isso para vocês entenderem por que isso aconteceu. E eu sempre tive, irmãos, comigo, que as minhas orações diante da presença de Deus, elas têm que ser totalmente sinceras. Eu tenho que sempre falar aquilo que está dentro de mim, colocar para fora, quer seja ruim, quer seja mal, quer seja tudo, eu tenho que botar para fora diante da presença de Deus. Mostrar para Deus quem verdadeiramente eu sou. Então nesses quartinhos de oração era onde, irmãos, era onde eu clamava e buscava a presença de Deus. Era onde eu clamava e rogava a presença do Espírito Santo. Hoje eu já não tenho mais quartinho de oração. Queria ter, mas a casa onde eu moro só tem 2 quartos. Então não tem como fazer quartinho de oração aqui. Tem o quarto dos meus filhos e o quarto meu com a minha esposa. Então presta muita atenção no que eu vou dizer. E aí, igreja, eu sempre entrava no quartinho de oração e orava. Ali eu fechava o meu olho, irmãos, e eu colocava sempre um colchão no chão. Sempre um colchãozinho no chão. E quando eu dobrava o joelho, eu colocava sempre as minhas mãos assim e ficava falando com Deus, de joelho. E um certo dia, amada igreja, eu estava orando fervorosamente. E parece, irmãos, que não é que um sono me dominou, porque eu estava orando fervorosamente. Naquele momento, irmãos, que eu olhei, é como se eu visse o meu próprio corpo. E quando eu vi o meu próprio corpo, eu de joelho, eu vi o meu próprio corpo. E o que mais me chamou a atenção, que na hora que saiu do corpo, eu senti ainda a batida do coração. Eu senti que eu não estava desligado do meu corpo. Eu não estava desligado do meu corpo, porque eu senti a batida do meu coração, eu senti o meu respirar na minha alma. É algo... Por isso que eu falei, se você não acredita, irmão, sai daqui em nome de Jesus, porque... eu estou tentando explicar da melhor forma, porque essas coisas parece que é inexplicável, é difícil de explicar. Então presta muita atenção. Quando eu vi o meu corpo, eu senti a batida do meu coração e eu senti o meu respirar. Eu estava ligado ainda ao meu corpo, a minha alma estava fora, mas eu ainda estava ligado com o meu corpo. Eu ainda tinha uma ligação com o meu corpo. E nessa ligação, irmãos, na hora que eu senti isso, eu senti o meu corpo, o meu coração bater, a minha respiração, eu sentia ela. Naquele momento, eu fui para um lugar totalmente tenebroso. Era pura escuridão, pura treva. Não tinha luz, irmãos, naquele lugar, era treva.
trevas, trevas, trevas. Eu não conseguia enxergar, irmãos, a minha mão estava aqui, né? Eu podia tentar colocar a minha mão no meu rosto, parecia que eu era cego naquele lugar, porque eu não conseguia enxergar minhas mãos. De repente, meus irmãos, aquela nuvem preta, ela foi se dissipando, e algo começou como se fosse a me empurrar, e eu me empurrando, eu tentava voltar para trás, que eu comecei a temer aquilo. Eu comecei a temer, mas não um medo de ficar apavorado, mas eu comecei a temer o lugar que eu estava vendo. Quando, irmãos, eu comecei a sair daquelas trevas, eu cheguei num lugar, irmãos, que o calor era tão quente, mas tão quente, mas tão quente, mas tão quente. E eu vi, irmãos, a primeira coisa que eu vi foi o tamanho daquele lugar. Era como se fosse o mundo inteiro, era como se fosse um lugar gigante. O mundo inteiro naquele lugar. E quando eu olhei, irmãos, eu vi como se fosse um homem deitado. Imagina um homem deitado com as mãos para trás. Eu vou fazer aqui mais ou menos. E com a boca assim aberta. Essa parte toda estava deitada no chão. E a boca estava aberta. Ela estava aberta assim, aberta. Uma boca, tipo tudo feito de pedra fervente. E a boca daquele, era um homem. E a boca estava aberta. Tinha olho. Tinha tudo, irmãos, tinha tudo, mas não se movia. É como se fosse, eu via isso de longe, de muito longe, mas eu conseguia enxergar. E aquilo começou a me empurrar, irmãos. Eu comecei a me aproximar, e eu fui me aproximando, fui chegando mais perto. E eu vi, irmãos, uma grande fila. E o povo, irmãos, tinha uns que se arrastava. Eu comecei a entender que no inferno, irmãos, presta muita atenção, que eu tenho que trazer nas explicações para você entender. Eu via pessoas que se arrastavam, elas não tinham movimento das pernas. Eu vi pessoas cegas, eu vi pessoas sem braço, eu vi pessoas machucadas, eu vi pessoas feridas, eu vi pessoas sem uma perna, mas com a outra. E elas todas estavam acorrentadas aos seus pulsos. Aqueles que não conseguiam andar, o da frente puxava ele arrastando, porque se parasse, tinha uns demônios. Eles eram bem feios, eles ficavam do lado da fila. Eles ficavam do lado daquela fila. E esses demônios, eles tinham várias, como se fosse aquelas coisas medieval, tipo lança, espada. Eles tinham tinha uns que tinham umas bolonas de ferro assim gigante. E eu comecei a olhar aquilo. E começou aquelas pessoas que estavam na fila começavam a puxar aquelas que estavam oprimidas, aquelas que estavam ali, que não tinha perna, que não tinha braço, que não tinha uma outra perna, um outro braço. Eles começavam a puxar, porque se eles parassem, aqueles demônios que estavam nas filas, aqueles que coordenavam a fila, eles batiam nas pessoas, eles batiam, irmãos. Eles batiam, para a fila caminhar. A fila não podia parar, porque de todo momento estava saindo pessoas de dentro daquelas sombras. Aquela sombra era o abismo, irmãos. Lembra quando Abraão, ele fala assim: existe um grande abismo que afasta nós de vocês? Aquele abismo é as trevas, irmãos. É um lugar de treva, de muita escuridão. E as pessoas iam saindo de dentro daquele abismo. Na hora que ela saía, aqueles demônios já pegavam ela, puxavam, seguravam. Não tinha como fugir, irmãos. Elas se debatiam, elas se debatiam demais, não tinha como fugir. Eles já amarravam elas e engratavam na corrente que estava puxando a fila. Então centenas e centenas de milhares de pessoas iam entrando naquela fila. Aquela fila não podia parar. Tinha pessoas que tentavam fugir, irmãos, daquela fila. Almas que tentavam fugir. E em cima da cabeça, em cima daquela boca onde as pessoas entravam, eu vou falar bem devagar para os irmãos entenderem, que eu não quero deixar nenhum detalhe de fora. Eu via demônios que ficavam voando. Eles ficavam voando por cima daquela fila. Eles eram menor, da estatura assim, vamos colocar de 1 metro, mas eles eram menor do que os outros. Os outros tinham 3 metros, era muito grande. Quando ele pegava uma pessoa, a pessoa podia se debater, ele sacudia a pessoa igual um boneco. Era igual um bonequinho. Não tinha como aquela pessoa fugir, era igual um bonequinho. Pegava e sacudia, entendeu? E eles amarravam, e os outros ficavam voando, irmãos, por aquele lugar. Aquela porta era muito cheia de pessoas. É muito cheio de pessoas, irmãos. Então, era muito demônio. E os que voavam, eles ficavam voando. Os que ficavam do lado da fila, ficavam centenas de demônios do lado da fila, colocando as pessoas para andar, que eles não podiam parar.
aquelas pessoas que estavam caídas, que era pessoa, por exemplo, cadeirante, que viveu uma vida de pecado e não se arrependeu, pessoas que eram enfermas, não tinha braço, não tinha perna, pessoas cegas. As pessoas que eram boas fisicamente puxavam essas pessoas, eles tinham que arrastar elas, senão eles apanhavam. Então os da frente tinham que arrastar, aqueles que estavam caídos tinham que arrastar, tinha que fazer força para arrastar. E aquelas pessoas gritavam, falavam assim: Senhor, misericórdia. Tinha pessoas que chamavam mãe, chamavam pai. Eu via pessoas chamando o nome, por exemplo, Pedro, por favor, me tira daqui. João, Antônio, me tira daqui. Eu via as pessoas chamando o nome. Às vezes quem sabe era marido, quem sabe era o pai. Entendeu? Pedia para Deus misericórdia. A grande parte das pessoas, elas pediam misericórdia para Deus. Falavam: Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim, por favor, me tira daqui. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eles clamavam muito. Entendeu? Eles clamavam muito. Eles clamavam demais. E aí, irmãos, eles começavam a andar e arrastar. Então presta muita atenção. O que eu cheguei à conclusão? Ainda vou terminar, tem muita coisa ainda para me falar. Irmãos, presta muita atenção. Quando, igreja, quando você morre e você vai para Cristo, tudo aquilo que você teve de enfermidade desaparece. Se você não tinha uma perna, você vai ter aquela perna de novo. Se você não tinha um braço, você vai ter aquele braço de novo. Se você era cego, você vai voltar a enxergar. Mas quando vai para o inferno, toda maldição, irmão, o homem leva. Toda maldição que ele passou na terra, ele leva. Ele leva tudo, irmãos, ele leva tudo com ele. Se ele não tinha braço, ele vai sem braço mesmo. Se ele não tinha perna, ele vai sem perna mesmo. Se ele era cego, ele vai sofrer sendo cego. Ele nem vai ver o que está acontecendo, ele só vai ser torturado no fogo. Ele vai ser cego em escuridão o tempo todo. Então, igreja, presta muita atenção. Tudo aquilo que você tem de enfermidade, se cair no inferno, você leva junto. Tudo aquilo que você tem, você leva junto para aquele lugar. Você leva junto. E aí, irmãos, eu tentava voltar para trás, porque quando eu vi, o que mais doeu no meu coração foi ver crianças também naquele lugar. Eu vi crianças de 12, eu estou colocando uma média, 12, 10 anos, 11 anos. Eu vi umas menores, mas não sei a idade, não sei se era 7 ou 8. E eu via. E o que mais doía no meu coração eram os gritos dessas crianças quando elas falavam: papai, por favor. Papai, por favor. Papai, por favor. Mamãe, me tira daqui. Mamãe, me tira daqui. O que mais me doía. Então era entre 7, 8, 10, 11. E elas, irmãos, já estavam no inferno. Crianças, irmãos, daquela idade já estavam no abismo. Já estavam no inferno. Já estava lá. Tem gente que não acredita, mas já estava. Já estava lá no inferno, irmão. Já estava lá. Aquelas crianças já estavam lá clamando. Já estavam lá pedindo misericórdia. Então o que mais doeu no meu coração foi ver criança lá. Porque assim, a gente era pai, irmãos. E naquela época eu já tinha o meu filho, que era o Ismael, ele já era bebezinho. Então aquilo doeu muito no meu coração. Entendeu? Aquilo doeu muito. Doeu muito no meu coração. É algo muito sério. Aí, irmãos, era uma força que ela ia me empurrando, mas ao mesmo tempo eu tinha paz, mas tinha temor. Não me deixava entrar em desespero. Entendeu? Não me deixava entrar em desespero. E naquele lugar, irmãos, é como se eu tivesse invisível. Ninguém me via, eles não conseguiam me enxergar. Eles não conseguiam me ver. Eu andava, irmãos, assim, ó, eu passava no meio deles assim, é como se meu corpo estivesse flutuando, e eu passava pertinho deles assim. Pertinho deles, eu sempre sentindo a batida do meu coração. Então eu cheguei à conclusão que eu estava ligado ao meu corpo ainda, porque eu ainda não tinha morrido. Então eu sempre ouvi o meu coração. E a minha respiração. E o coração. Eu sempre ouvi esse barulho. E a respiração. Aquela respiração. Meu pulmão respirando. E aí, igreja, presta muita atenção. Quando eu estava andando, eu comecei a ir mais perto das pessoas. E eu fui chegando perto daquele rosto, daquela, é como se fosse um homem deitado. O inferno é igual um homem deitado, é um mundo.
tem divisão, tem muita divisão. Tudo aquilo que o homem pecou, se o homem pecou na prostituição, ele vai para uma certa área daquele corpo. Ele vai para uma área daquele corpo. Tem várias áreas. A pior área é o coração. É a pior área é o coração. O coração é a pior área, é onde mais há sofrimento. É onde mais há sofrimento, é onde mais há sofrimento, mais há sofrimento. Aleluia. Então presta muita atenção. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Irmãos, quando eu fui chegando mais perto, daquele rosto, eu vi que aquilo era do tamanho de um mundo, irmãos. Era igual. Não adianta nem você pensar num prédio. Quando você chega perto de um prédio, você olha assim, o prédio é minúsculo diante daquilo. Era muito grande. E o desespero das pessoas ficava pior ainda. Ficava pior ainda quando chegava perto daquela boca. Quem já viu aqui quando o sol está muito quente, fica aquela... Ou o fogo está muito quente, fica aquele mormaço de calor? Quanto mais chegava mais perto, mais quente ficava, irmãos. Entendeu? Quanto mais, irmãos, chegava mais perto daquela boca, mais quente ficava. Mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente ficava. Então as pessoas começavam a entrar em desespero. E tinha um demônio específico que ele fazia as pessoas elas ficar alinhadas. Era um demônio igual um cachorro, irmãos. Era igual um cachorro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que eu vou mostrar para os irmãos verem. Ele tinha 3 cabeças, e eu vi, depois que eu voltei, eu pesquisei esses demônios, e eu comecei a ver, presta atenção, esse demônio aqui, ó. Ele tem 3 cabeças. Deixa eu ver se eu pego aqui só para os irmãos verem. Que daí os irmãos verem a imagem, vocês vão saber como que ele é. Aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai... Opa, perdão. Não, ele não mostrou aqui. Ele entrou, foi num vídeo. Aqui. Pera aí, aqui, ó. Irmãos, vou tentar mostrar pra vocês por cima. É igual esse aqui, ó. Ó. Quem tá vendo aí? Quem tá vendo, ó? Ele era gigante, irmãos. Muito grande. Ó. Eu não sei o nome desse demônio, irmãos. Eu não sei. Tá vendo? É isso aí, ó. É esse aí, ó. É esse, ó. Tem várias fotos dele aqui, ó. Deixa eu pegar outra foto, ó. Ó. É esse aí, ó. É igualzinho, ó. Até o rabo igualzinho, ó. Rabo de cobra. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Vamos ver se eu acho mais outros aqui, ó. É isso aí, ó. Esse demônio aí, ó. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Ó, aqui tem outras formas, mas não sei se... aí, ó. Sempre tem alguma forma puxando pro lado dele, tá vendo, ó? É esse demônio aí. Tá vendo? Os irmãos viram, né? Então esse demônio aí, irmãos, ele ficava, irmãos. E você viu que as pessoas, elas fazem a imagem desses bichos aqui na terra? Vocês viram como que o inferno, irmãos, é terrível? As pessoas fazem a imagem desse bicho aqui na terra. E às vezes sem ela saber. Sem ela saber, meus irmãos. Entendeu? Ela faz a imagem do bicho, aquele aqui no inferno, aqui, ó. Olha aqui, ó. Como que essas pessoas fazem a imagem desses bichos aqui na terra? Olha só. Olha isso aí, ó. Olha lá, tá no inferno lá, ó. Olha lá o rostão do bichão lá, ó. Olha lá, irmãos, ó. Quem tá vendo aqui atrás aqui, ó? Olha lá, ó. Um rosto aqui, ó. Lembra que eu falei pra você igual uma boca? Só que é igual uma cabeça que eu vi. É uma cabeça gigante, tem olho, tem boca, ó. A boca aqui, ó. Onde as pessoas entram aqui, ó. Só que é gigante. Olha lá o demônio lá. Como que as pessoas, irmãos... O inferno, irmãos, ele se manifesta... as coisas do inferno até se manifestam até na terra, irmãos. Não tem como. Não tem como. Não tem como, irmãos. Porque isso aqui é até de assustar. E aí, igreja, presta muita atenção. Ouve bem. Aí eu vi esse demônio. Ele ficava em cima de uma pedra. Aonde? Entendeu? Presta muita atenção. Ele ficava em cima de uma pedra aonde essas pessoas passavam. E quando as pessoas chegavam, elas entravam em grande desespero. O desespero se tornava pior. Se tornava pior. Se tornava muito pior. Quando ela chegava perto daquele fogo, meus irmãos, aquele demônio falava... Eu ouvi aquela voz daquele demônio como se ela fosse um eco. Ela ecoava na cabeça. Ele era tão grande que ela ecoava na cabeça e falava assim:
Dizia assim, ó. Ele em cima ele falava bem assim, ó: se vocês saírem da fila, eu acabo com vocês. Permaneçam em ordem. Se vocês saírem da fila, eu acabo com vocês. E as pessoas não sabiam se tinha medo mais da boca do inferno, que era o fogo que estava ardendo lá, ou se tinha medo daquele bicho que ficava lá em cima. Entendeu? E a cabeça deles, irmãos, era igual um elástico. Entendeu? A cabeça dele era igual um elástico. Era igual um elástico, irmãos. Entendeu? Era igual um elástico. Ela esticava assim, ó, aqueles que tentavam sair, ela esticava e chegava bem perto da pessoa, e ele fazia aquele barulhão de boca fechando assim, ó, para a pessoa voltar para a fila. E ele tinha 3 cabeças, 2 se movimentavam e uma ficava parada, uma ficava só olhando, e as outras se movimentavam. Elas eram igual um elástico. Entendeu? Então, para vocês que não acreditam, já sai da live, irmãos. Por favor, sai da live. Não fica na live não, porque isso aqui é só para quem acredita mesmo. E aí, irmãos, as pessoas voltavam para a fila e elas iam caminhando e caindo no fogo. Quando elas chegavam perto, irmãos, que elas caíam no fogo, eu via que até as correntes derretiam. E só via aqueles gritos, muito grito, muito grito, muito grito, muito grito, muito grito, muito grito, muito grito. Eu ouvia muito grito, meus irmãos, era grito demais. E aquele barulho do meu coração e da minha respiração. Aquele barulho ofegante demais, era muito ofegante. Isso aqui foi há anos atrás, mas eu nunca contei com tanta riqueza de detalhe como eu tenho contado hoje. Então presta muita atenção. E eu não parava de ouvir, porque parece que eu tinha que saber que eu ainda estava vivo. Entendeu? Então é muito sério. As 2 cabeças daquele bicho se esticavam, irmãos. Ela se esticava e colocava as pessoas organizadas na fila. O inferno é muito organizado, irmãos. É muito organizado. Às vezes, irmãos, nós como servo de Deus, como crente, a gente pensa que a gente é organizado. A gente não chega nem perto, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que o servo das trevas é mais prudente que o servo da luz. Eles são muito organizados. O inferno é organizado demais, porque é muitas pessoas, irmão. Então eles têm que colocar tudo em ordem. Eles têm que ser tudo bem certinho. Entendeu? Eles têm que deixar tudo bem certinho. Eles têm que colocar tudo bem certinho, porque se eles não colocar bem certinho, automaticamente, igreja, vira bagunça. E eles não deixam virar bagunça. Eles batem, irmãos, eles massacram. Nessas horas que eu vejo a bondade de Deus, irmãos. Deus, irmãos, mesmo Ele sendo o criador de tudo, até Deus que criou o inferno. Foi o próprio Deus que criou o abismo, criou tudo, irmãos. Até os demônios foi Deus que criou. Até nisso, irmãos, eu vejo o quanto Deus é bom. Porque, irmãos, se você for parar para pensar, Deus deu o Filho dele, irmãos, por pecadores. Olha isso. Para que a gente não venha cair num lugar daquele de tormento, irmãos. De tormento. E aquela garganta, irmãos, ela queima demais. Na hora que aquela pessoa cai lá dentro, começa a queimar. E ali, irmãos, não para. Lá não tem dia. Lá é tudo treva, irmão, escuridão. A luz que tem lá é a luz do fogo que fica aceso dia e noite, não para. A luz que tem lá é o fogo que fica aceso de dia e de noite. Aquele fogo fica aceso de dia e noite. Aquelas pedras, tem muita gente que fala que os demônios não queimam, né? Irmãos, presta muita atenção. Sabe por que o diabo não gosta daquele lugar? Por isso que hoje eu entendo por que aquele demônio, o gadareno, aqueles demônios, aquela legião não queriam ir para o inferno. Hoje eu entendo. Porque os demônios também se queimam lá sim, irmãos. Eles se queimam lá sim. Mas por conta de eles serem mais fortes que as pessoas, mais fortes que as almas que estão lá, é como se ele já tivesse acostumado, irmãos. Porque eu vi um demônio que quando ele pisava sobre aquelas rochas quentes, como se a pele dele ficasse grudada. A pele dele ia grudando. E ele andava normal. Parece que ele não olhava para a dor do pé dele queimando. Mas eu via que como se a pele dele, uma pele, não sei dizer o que é aquilo, mas ficava grudado. Então, irmãos, tem muita gente que acha que o diabo não sofre no inferno, né? Irmãos, os demônios que estão lá, eles não querem ir para lá. Eles não querem, nem eles querem ir para lá. Hoje eu entendo por quê. Lá é quente, irmãos. Lá eles também são queimados.
Entendeu? É um lugar de tormento, irmãos. É um lugar de sofrimento, é um lugar de tormento. É um lugar de tormento. É um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Até eles são queimados lá, né? Os que eu vi que menos sofrem lá, os que voam. É uns que tem umas asas que eles ficam voando. As pernas dele é bem fininha, parece um esqueleto bem fininha, seco, tudo seco, parece um osso, com os dentão desse tamanhozão assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Porque eu sei que às vezes tem. Nunca pesquisei. Vou pesquisar aqui para os irmãos saber, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, igreja. Pera aí, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que é. Tem umas imagenzinhas aqui. Aqui, ó. Ele é tipo esse aqui, mas ele tem 2 olhos. Tipo esse aqui, ó. Aqui, ó, achei. Aqui, ó. Esse. Igual esse, ó. Igual esse, ó. Esse, ó. Só que ele não é preto, ele é todo vermelho, vermelho. Pele tudo sapecada de fogo, queimado. Esse aqui, ó. Quem estiver vendo, ó. Olha aí, ó. 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 O pé dele é tipo de galinha. Eu não sei se esse tem pé de galinha. Não sei se tem pé de galinha. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá o pezinho de galinha lá, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha o pezinho de galinha dele que eu falei aqui, ó. Quem tá vendo lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar foco. Olha lá o pezinho de galinha. Falei que ele tinha pezinho de galinha. Olha o pezinho de galinha aqui, ó. Tá vendo, meus irmãos? É esse espírito aí, ó. Esse demônio aí, ó. É esse demônio aí, ó. É esse demônio aí. Ele fica voando. Tem pé. Por isso que eu não vi. Esse de cima, ó. Esse de cima aqui não mostra que tem pé de galinha, tá vendo, ó? Não dá pra ver, ó. Deixa eu ver se eu clicar e abrir a imagem. Vai mostrar. Não mostra, ó. Então é isso, meus irmãos. É esse demônio aqui, ó. Pera aí, meus irmãos. Aí. Então esse demônio, irmãos. Esse demônio. Ele é igual, igreja. Ele é igual. Ele é igualzinho. Ele fica voando. Entendeu? Voando. Fica voando. Entendeu? Fica voando. Eu não vi, irmãs. O que eu vi era pessoas, vi esses demônios que eu falei. Exatamente, olha lá, ó. Tem jogo que eu jogava que era desse jeito, exatamente. Tem muito jogo de videogame, irmãos, que expressa muito isso aí. Exatamente. Expressa muito o inferno. Então é muito real. Irmãos, vocês que não deixaram o like de vocês, dá 2 cliques assim na tela, ó. Só clica 2 vezes assim na tela, ó. Deixa o like de vocês em nome de Jesus, para que mais pessoas venham saber. Entendeu? Dá 2 toques assim na tela, rapidinho assim, ó. 2 toques na tela, rapidinho, que você vai ver que vai deixar o like aí. Então presta muita atenção. Por que eu falo isso, irmãos? Esse canal ele não é monetizado, mas eu quero que pessoas venham ter o mesmo temor que eu tenho daquele lugar. Quero que pessoas, pelo ouvir, quem sabe pelo ouvir, elas venham ter temor. Aí, irmãos, presta muita atenção. Vou continuar contando o que eu vi. As pessoas caíam naquele lugar e eu fui chegando bem perto. Daquela boca. Eu fui chegando bem perto daquela boca, bem perto. Quando eu olhei lá para baixo, irmãos, era igual um redemoinho de fogo. Dentro daquela boca era fogo assim, ó, e redemoinho assim, ó. Quem já viu como que é frito aquelas coisas na air fry? Você viu que é um calor que fica girando, um fogo que fica girando lá dentro, um calor que fica girando até fritar? Agora imagine um calor com fogo girando o tempo todo e a pessoa descendo assim, ó. Irmãos, vai arrancando a pele tudo, irmãos. Vai arrancando, vai despedaçando tudo. E não morre, irmãos, não morre. Sente a dor, mas não morre.
Exatamente, todo tipo de jogo é do diabo, meus irmãos. Todo tipo de jogo é de Satanás, é dos demônios. E aí, irmãos, presta muita atenção. Aí aquela boca de fogo, ela vinha girando assim, ó. Ela vinha girando. Aquela garganta de fogo. Quando a pessoa caía lá embaixo, irmãos, era mais outra fila. Outra fila tinha lá embaixo. Era onde cada um, irmãos, aqueles demônios tinham um caderno de cada um. De cada um. Era como se fosse uma folha meio petrificada. Eu não sei explicar o que é aquilo, irmãos. Não sei explicar. E eles sabiam tudo aquilo. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver moderador, louvado seja Deus. Os irmãos que não creem, que fica aí, ó, zombando, por favor, bloqueia esses irmãos. Amém? Bloqueia, meus irmãos, não deixa aí não. Porque que nem eu falei, já tira. Irmã Carla, você vê alguém, que nem ó, esse aí, ó, esse irmão, Diogo a Verdade. Pode arrancar ele, já bloqueia ele pra mim, fazendo favor. A televisão, o portal dos demônios, pior ainda é o celular, meus irmãos. O celular é pior ainda. Entendeu? Pior ainda. Irmãos, eu vou depois no final eu vou dizer coisas pra vocês que vocês vão entender. Bloqueia essas pessoas. Amém? Pessoa que não acredita, que fica aqui só trazendo simulação, já bloqueia, tira. Porque desde o começo do vídeo eu tô falando, irmão, se você não acredita, sai da live. Porque eu sei que muitas pessoas vão entrar e vai falar um monte de coisa. Aí, irmãos, presta muita atenção. Quando eu olhei, eu vi outra fila lá embaixo. As pessoas já desciam se rasgando, se queimando, já chegava lá tudo arrebentada de dor. Quando chegava lá embaixo, irmãos, eles sabiam o que aquela pessoa já tinha feito. Eles já sabiam quem ela era, quem ela é e para onde ela ia. E nesse lugar lá dentro era cheio desses demônios que voavam. E esses demônios que voavam, irmãos, eles desciam, pegavam a pessoa e levavam ela voando até a ala que ela tinha que ficar. E lá ele jogava. E nessas alas que jogava lá dentro, tinha muitos demônios que ficavam ao redor, sempre vendo. Não tinha como fugir, irmãos. Não tem como fugir, não tem como escapar. Entendeu? Já vou explicar sobre essas coisas, celular, essas coisas, televisão, eu vou explicar, calma aí. Aguenta firme que eu vou explicar. Tá bom? Eu vou explicar, aguenta aí, deixa eu ir por parte, porque é muita coisa e às vezes eu quero explicar bem detalhadamente. Bem detalhadamente. Aí, irmãos, eles não conseguiam fugir, eles não conseguiam escapar. Não tinha pra onde fugir, irmãos, não tem pra onde correr. É tortura de dia e de noite, o bicho nunca morre, o fogo nunca cessa, é de dia e de noite, não tem pra onde correr. Não tem como você fugir, meu irmão, não tem pra onde você fugir, não tem pra onde você correr. Não tem. Você vai ficar ali toda a eternidade. Depois dali, irmãos, daquele lugar, todo o inferno, todo esse lugar que eu falei pra você, todos esses lugares, ele vai ser arrancado dali e vai ser lançado dentro do lago de fogo. Foram julgados dentro do lago de fogo. E eu creio que ali, irmãos, Deus vai fechar com tampa. Não porque está na Bíblia, mas Deus vai fechar. Porque as pessoas vão ficar tudo mergulhado dentro do fogo. Vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda, porque não vai ter como fugir. Vai ficar se afogando no fogo, irmão. Meu Deus. Imagina, meus irmãos, para pensar comigo. Imagina, irmãos, vocês mergulhados dentro do fogo. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará.